Olha só, decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, já foi formada a maioria. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou a prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin votaram para manter Bolsonaro na papudinha em Brasília. Como relator da ação penal sobre a tentativa de golpe pela qual Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, Moraes foi o primeiro a votar, sendo seguido pelos demais. Ainda falta o voto da Carmen Lúcia. A sessão foi marcada pelo presidente da turma, ministro Flávio Dino. O julgamento começou às 8 horas da manhã, está acontecendo em plenário virtual. Os integrantes do colegiado podem depositar os seus votos até às 11 horas e 59 minutos dessa quinta-feira. O julgamento foi marcado a pedido de Moraes. O ministro solicitou a sessão para submeter a decisão dele, aos demais colegas. Ele tinha tomado a decisão de negar a prisão domiciliar mais uma vez, já foram algumas vezes, já que foi negadas, e aí ele colocou isso em plenário votando, já há maioria, ou seja, Jair Bolsonaro vai permanecer na papudinha. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue com a análise dessa decisão no nosso YouTube. Vai lá, UOL no YouTube, que você continua conosco. Faz sentido, Mairovitch, ele permanecer na papudinha? Todo sentido. Você deve lembrar bem, Fabíola, que a gente, quando começou isso, nós falamos, a perícia aí vai ser fundamental, a perícia médica, evidentemente, para saber do estado de saúde do ex-presidente e se aquele local colocava a saúde dele em risco, risco de perder a vida, evidentemente, riscos outros, até a distância do hospital. Tudo isso nós colocamos e debatemos aqui, e ficou muito claro que isso dependeria da perícia médica. E o que a perícia médica concluiu? Que ele não tem a saúde prejudicada, não vai ter a saúde prejudicada, não vai ter, se permanecer onde está, que não há risco algum, então que ele pode permanecer lá. Essa é a conclusão de perícia isenta, de perícia médica isenta. E o que se está, o Alexandre de Moraes baseou a sua decisão no quê? Na perícia médica, na palavra de quem entende do assunto. Portanto, foi bem negado o pedido. Né? E aí, Josias, ontem você falava... A gente não pode esquecer que já teve uma tentativa de fuga quando ele estava em prisão domiciliar. Ele ele violou a tornozeleira eletrônica. Nossa. O filho dele tentou fazer muito maluco. Mas o filho dele tentou fazer um movimento na porta da casa, quer dizer, tudo estava na cara que uma aglomeração para facilitar a fuga, né? O Josias tem falado disso, né? Aliás, fala até sobre as condições da papudinha, que são muito boas, né, Josias? Esse aval da primeira turma, a decisão do Alexandre de Moraes de manter o Bolsonaro na papudinha, uma decisão de manual, né? Quando querem, os ministros seguem, inclusive o regimento do Supremo. Eles podem tomar decisões monocráticas quando o caso exige, a urgência pede que a decisão seja tomada, mas imediatamente precisam submeter à turma. Foi o que fez aqui o Alexandre de Moraes nesse caso, e há tantos outros casos em que ministros tomam decisões e não submetem ao colegiado. Esse caso foi submetido. Além do laudo da perícia médica, o Alexandre de Moraes requisitou informações às autoridades prisionais de Brasília. E ele combinou os dois documentos para concluir que o Bolsonaro dispõe de atendimento médico contínuo, fisioterapia, atividades físicas, assistência religiosa. Os familiares têm autorização, determinados dias da semana, para visitar, sem precisar de autorização prévia do Supremo. Então está lá ele na companhia dos seus familiares. Então, na conclusão, o Alexandre de Moraes disse que há um absoluto respeito à saúde e à dignidade do preso. Então, não há por que devolver o Bolsonaro à prisão domiciliar. Ele lembra este fato
de que o Bolsonaro, quando estava em prisão domiciliar, ensaiou uma fuga ali, violando a tornozeleira, com solda quente. E de resto, Fabíola, o Alexandre Moraes usou um argumento que, a meu juízo, é irrespondível, que é a desenvoltura política do Bolsonaro. Ele anotou nessa sua decisão, agora avalizada pela turma, que o Bolsonaro recebe uma grande quantidade de visitas e que mantém uma intensa atividade política. E o Bolsonaro, desde o cárcere, antes mesmo de ser transferido para Papudinha, ainda na Polícia Federal, ele lançou o filho à presidência da República e depois, já na Papudinha, ele bloqueou o projeto nacional do Tarcísio de Freitas, passou a costurar a partir da cadeia as composições estaduais, a sustentação do palanque do filho dele nos estados. Então, esse entra e sai de políticos deu à Papudinha uma aparência de comitê eleitoral. E o Alexandre de Moraes tratou essa efervescência política do preso como um novo atestado de saúde. Ele concluiu que, se tem vigor para articular politicamente, o Bolsonaro está vendendo saúde, a despeito das suas debilidades conhecidas, para se manter na cadeia. Os filhos não falam isso, né? Os filhos falam do risco de ele permanecer preso, que é por uma questão de saúde e tudo mais. Vamos lá, Beto, a gente está com um cientista político hoje aqui, pensando nessa estratégia, né? Bolsonaro preso na Papudinha, de que maneira isso interfere, ajuda, atrapalha a questão eleitoral? Vamos ficar com as palavras do próprio Bolsonaro externado aos seus aliados que o visitaram na Papudinha. Tem uma matéria da Folha de São Paulo hoje onde diz, vou aqui abrir aspas, Bolsonaro reclama de isolamento do cenário político. A gente chega a esse nível de audácia, quer dizer, a gente tem que lembrar, ele foi preso, Fabíola, por ser líder de uma organização criminosa armada. Ele está na Papudinha, que é um presídio de segurança máxima. E, como o próprio Josias anotou bem, eu acho que uma coisa é ele ter uma cela de Estado que é 100 vezes maior do que a média da Papudinha. Né? Saiu uma matéria no UOL, há coisa de um mês, mostrando que você tinha uma média de 0,6 metros quadrados por presidiário custodiado na Papuda e o Bolsonaro tem 65 metros para ele. Então, ele tem aproximadamente o espaço equivalente a 110. Naquele lugarzinho que ele está, sozinho, se fosse manter a média da Papuda, teriam 109 pessoas com ele. Então, mal ele não está, e eu acho que como ex-chefe de Estado tem que ter um espaço assim, dada a situação de saúde, ter um acompanhamento médico premium, alimentação premium. Mas a romaria de visitas que ele recebe não faz sentido. E esses dias ele escreveu uma cartinha, né, dando recomendações, quer dizer, é um líder de uma organização criminosa armada, mandando um salve. Para quem não sabe, salve é quando o líder criminoso de uma organização criminosa armada manda uma mensagem desde a cadeia. Esses salves são ocultos, Fabíola, mas no caso do Bolsonaro é feito à luz do dia com consentimento da justiça. Então, eu acho que ele, assim como o Vorcaro, usa e abusa do privilégio, né, uma certa soberba e uma certa coisa de uma criança mimada, achando que para ele pode ter 65 metros, ele pode fazer salves e dar orientações, ele pode receber uma romaria de político, e ainda se queixar que está isolado do cenário político e não pode apoiar, proteger o Flávio de ataques. E aí, por isso, ele quer ir para casa? Eu acho que isso, né, ele fala por si só.